Olá, boa noite. E vamos aqui hoje a uma live muito especial, né? A live que nós vamos conversar com um autor brasileiro contemporâneo, que é o José de Anchieta de França. E quem me acompanha aqui sabe que eu já fiz várias lives por muito tempo, né? E aqui no meu canal, né, em Cibele Laurentino, divulgando autores brasileiros e autoras brasileiras contemporâneas por muito tempo, né? E a gente deu um tempo e começamos uma outra série de lives que foi pelo Prêmio Book Brasil 2022, que a gente terminou há um mês atrás, né? E é maravilhoso, sempre é muito maravilhoso conversar com um autor, com uma autora brasileira contemporânea, dando essa força, né, na divulgação, contribuindo para que essas obras cheguem a mais pessoas, né? Hoje nós vamos conversar com José de Anchieta de França. Olá a todos e todas, muito bem-vindos. Olá, Maivone, Marcela, boa noite. Que maravilha ter vocês aqui, né? A Noura, a Abreu Black, a Lucimar, maravilha. Denise, um abraço grande para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Jani, maravilha, gente. Então, hoje a gente vai conversar com José de Anchieta, que ainda não chegou aqui, mas espero que ele chegue, né? Ele disse, olha, é minha primeira live, eu estou muito tímido, mas faz parte, né? Eu acho que realmente nem todo mundo está acostumado a participar de live, mas só se acostuma fazendo, né? Isso é verdade. Mas olha, vamos falar do José de Anchieta enquanto ele não chega. Ele é formado em letras, né? Autor de Valados de Giz, um romance em 2001, Dois Dedos de Prosa, um livro de contos, em 2007. Chega já, né? Bicho Metropolitano, que é contos. Participou de várias antologias durante esse seu período aí de escritor. Maravilha! O nosso autor acabou de chegar, viu, Maivone? Chegou sim, Maivone. Então a gente já vai aqui chamá-lo para que nós possamos conversar aqui. Olá, Ana Paula, muito bem-vinda, Thalita. Oi. Olá, Tieta. Olá, Sibeli, tudo bom? Boa noite, que alegria ter você aqui. Igualmente. Seja muito bem-vindo. Uhum. Né? Eu estava aqui falando da sua bio aqui para as Sim. pessoas, compartilhando enquanto você chegava. Eu estava dizendo, olha, é a primeira live dele, ele está um pouco tímido, será que ele vai vir ou não vai vir? Venho. Tranquilo. Maravilha, Uhum. Cheta. A palavra é com você, se apresenta aí para as pessoas. Já falei um Ah, pouco de você, mas interessante você falando também, por certo, favor. certo. Bom, meu nome é Anchieta Mendes, sou de Juazeiro do Norte, Ceará. Como você viu, você leu aí, já tem alguns livros publicados. Os primeiros foram os independentes, né? Mais com aquela vontade de escrever mesmo. Isso faz muito tempo, até porque minhas primeiras leituras foram logo aos 15 anos de idade, começando com Érico Veríssimo e assim vai. E isso me empolgou muito. Aí é tanto que eu fiz letras pela uma faculdade aqui da região, né? E comecei a escrever de forma independente mesmo, né? Sem muita pretensão. E a gente sabe hoje que escrever é ótimo e jogar esse livro para o mundo não é tão fácil, né? Mas a pretensão não é abranger, a pretensão é que qualquer, assim, de acordo com as condições, alguém leia. Que eu acho importante, né, é ler, né, e
e saber que a gente existe, né, como uma pessoa que quer escrever e tal, etc. Então, como você viu, você colocou aí a questão, né? Participei de várias antologias, né, de contos. O primeiro conto sempre foi do SESI de São Paulo, muito, muito legal. Foi o primeiro conto que eu ganhei o segundo lugar. E foi ganhando também segundos lugares por aí. Não, não cheguei no primeiro, não, eu vou chegar. Com certeza. É, então, assim, então enveredando isso, eu gosto muito de contos, né? Tem um romance também, né? Aí paralelo, mas ele não está tá tudo formatado, mas daqui a pouco a gente vai lançar, se Deus quiser. Mas eu gosto muito de contos desde há muito tempo. Aham. É, mas Valados de Giz não é um romance? Sim, foi interessante. Esse foi o primeiro, né? E foi também regional. Ele é independente, né? Não teve editora, não teve nada, sabe, gráfica, aquela coisa toda, né? E interessante esse romance, é um romance histórico, né? Então, aqui na região, houve, né, em Juazeiro do Norte, Crato e demais cidadezinhas próximas, há uma sedição de 1914, né? A questão da guerra, né, entre Juazeiro, Crato, Fortaleza, e a gente aproveitou, né, a questão dos rumeiros, a gente aproveitou esse pano de fundo, como a guerra, né, de 14, mostrando aí três jagunços, três rumeiros que vêm a pé de Alagoas, etc., né, para vir combater, sem ter muita convicção do que estava acontecendo, mas vieram, né, e assim, muito interessante esse romance, né? Eu gosto muito dessa questão histórica, legal mesmo. Maravilha. Uhum. E depois você começou a pegar gosto pelos contos. Sim, sim, né? Não é que seja fácil os contos, né? Há quem diga, e muitos escritores dizem, né, que como o conto por exemplo, é um, digamos, numa luta de boxe, ele é um nocaute, né? Ou seja, ele é rápido, né? E o que eu acho interessante nos contos, talvez não seja nem o começo, nem o meio, mas o fim. E os pessoal, quando começar a ler Chá da Tarde, vão entender essa questão. Ou seja, os arremates do conto é que eu gosto disso, sabe? Os arremates do conto no final. E aí tem pessoa que diz, mas você devia continuar, né? Aquela história. Né? A ideia é essa, não é continuar. É o próprio leitor fazer o seu final, né? Aí, mas o conto é isso. É muito interessante, então, e como eu falei, não é fácil, né? Você resumir uma história, uma situação em poucas linhas, em poucas páginas. Né? Maravilha. Uhum. Mas, Anchieta, uma curiosidade que todo leitor tem, e eu também tenho, Uhum. é saber como é que tudo começou. Como começou o seu gosto pela escrita? Quando você começou a realmente escrever? Né? E como é que foi mostrar seus primeiros escritos? Colocar essa escrita no mundo? Realmente, como eu coloquei há pouco sobre isso, eu não fiquei só, né, na questão da leitura. Né? Então, eu acredito desde os 15 anos, é interessante esse histórico, acho que todo mundo tem, né? Mas aí, por exemplo, no meu caso, especificamente, eu naquele tempo, nesse tempo muito não, naquele tempo não se tinha, né, nas cidades, né, livros, né? Não se tinha livros, né? Se tinha bibliotecas muito raras, né, muito pobres, né, poucas, né? E a gente via também de uma família também, né, pobre, né, sem ter muito o que a gente comprar, e não tinha biblioteca, nada, etc. Então, teve um detalhe importante, que é legal essa questão, é que para conseguir angariar livros para ler, existia uma editora chamada editora Tecnoprint, né? Então, ela distribuía nos colégios, né? Isso, a Tecnoprint, acredito que era de São Paulo, e ela distribuía nos colégios jornais. Nos jornais tinha os livros para você comprar e através dos correios, né? E é interessante que esses jornais eles eram para professores, né? Não era para alunos. Porque o professor aproveitava a questão de se ler, né? Nas aulas de português, que era uma maravilha. E aí eu tive uma ideia, meio que maluca um pouco, e eu escrevi para a editora dizendo que era dono de uma escola, né? Que já, na realidade não era,
E aí eu consegui os jornais, e aí eu pegava os jornais, ia nos colégios, vendia os livros, e a cada 5 livros eu ganhava um. Eu não tinha dinheiro para comprar muito livro, e eu consegui ter muitos livros, né, com aqueles os clássicos, né? Aloysio de Azevedo, José de Alencar, Machado de Assis, todos eu li, então eu aproveitava para ler. Então, isso, 14, 15 anos, comecei a ler e ver, andar por isso aí, né? E aí eu me senti na questão da ânsia, da vontade de escrever alguma coisa, né? Eu acredito que muita gente não faz isso, talvez não tenha um dom, não tenha paciência, não sei. Mas eu sei que, lógico, comecei por aí, nessa vertente e tal, né? E aí, de tanto ler, e aí eu consegui, assim, sabe, colocar no papel alguns rascunhos. O primeiro conto, chamado Vida Suja, foi feito no colégio, né? No colégio aí dos, né, segundo grau, etc., né? Me tremendo todinho, lendo na frente do pessoal, mas lia e tal. Esse é o primeiro conto meu. Então, a partir daí, comecei a entrar nessa questão dos contos, né? E tô aí. Com esse segundo conto, segundo livro, né? Que o primeiro foi Bicho Metropolitano, pela Panalux, né? E agora esse, bem 5 anos depois. Maravilha. Anchieta, você está com o livro aí em mãos para mostrar para a gente a Sim, capa? tô. Ó, tem gente aqui dizendo que linda história de um jovem sedento por leitura. É isso mesmo, né, Ivone? É muito lindo mesmo, eu adoro essas histórias. Eu também. É uma pergunta que eu faço questão sempre de fazer, porque eu tenho certeza que tem sempre algo muito interessante para compartilhar. Mas Uhum. essa capa aí, que é o Chá da Tarde, o próprio título já é um convite, né? Então, dá um ar de muita intimidade, de muita aproximação com o leitor. Uhum. Né? Chá da Tarde. Mostra a capa, por favor, mais Bom, uma vez. aqui é o chá da tarde, vai ficar ao contrário, né? Não sei se está ao contrário. Sim. Chá da tarde. É uma xícara, não é isso? Isso, é um bule, né? Sim. Como e tal, né? E tem e fervendo, né? Tal, o chá. A ideia do chá é porque, logicamente, todo mundo já se envereda para a questão de Londres, né? Que é exatamente, né, o chá da tarde às 5, onde as pessoas, né, senhoras principalmente, mulheres, né, se reuniam, né, para contar, para falar da sua vida, etc. E eu pensei nesse sentido, porque eu poderia ter pego um conto e colocado no livro, mas acho que é interessante fazer uma chamada nesse sentido, que ele fica com a interrogação para o leitor, para dizer, mas por que chá da tarde? Né? Então é mais ou menos por aí, uma reunião de 16 contos, né? E fala sobre a questão da alma feminina mesmo. Eu gosto, sabe? Né? É tanto que na abertura do livro, né? Posso Por ler? favor. Então, fiz uma dedicação para minha esposa, Magda Ribeiro, a, a mãe dela, minha mãe, não, infelizmente, não está mais, né? Mas como uma pessoa guerreira. E eu coloquei assim: todas as mulheres, independentemente da cor, da idade, as mulheres que amam, odeiam, que riem e choram, sofrem e se alegram, que lutam e gritam, que ganham menos ou mais, as que nunca amaram e as que amaram tanto, a todas elas que são maioria sempre, e sem elas o mundo não tem graça nenhuma. E é verdade. Maravilha. Maravilha, muito bonita, é verdade. Eu achei muito interessante isso, Anchieta, essa sua sensibilidade para escrever sobre esse universo, sobre o universo feminino, né? E assim, trazendo ainda uma discussão que a gente vê muito hoje, essa frase e essa discussão do lugar de fala, né? E você vem como um homem, né? Trazendo uma temática no universo feminino, né? Mostrando sua sensibilidade, sua empatia, sua sororidade ao falar de mulheres, né? Isso mostra também que na literatura, na arte, o lugar de fala é o lugar do nosso personagem. Então, nós temos essa liberdade de passear aí em todos os universos, né? Isso é muito bonito e eu te parabenizo muito por essa sensibilidade Obrigado. e por esse olhar, né, a cada uma dessas suas protagonistas, né, que você fez de uma forma muito bem, muito sensível. Isso prova que você realmente observou, que estudou,
e que realmente se sensibilizou com cada uma delas. E conta pra gente como é que foi pensar em cada uma protagonista dessa e ver em cada um, né, esse recorte que é o conto na vida dessas mulheres. Bom, foi assim, a ideia é... eu sempre coloco para colegas e amigos, etc., que é o seguinte, que e a gente vê também na literatura, de modo geral, né, a gente vê que a ideia de escrever uma história, ela não é tão isolada, ela não vem totalmente da cabeça do escritor, né? Não estou dizendo todos, né? Assim, todos que eu digo, todas as histórias, mas a gente sempre tira uns pedaços, né, da vida das pessoas que estão passando ali, né? Então existe até eu tenho digamos, uma novela, né, que eu não publiquei, tal, e só vendo uma moça, por exemplo, no ponto de parada com uma criança, a gente começa a imaginar coisas, né? Para onde essa mulher vai, né? Para essa jovem vai, esse filho como é que foi? Se tem um pai, ou ela é pai e mãe, etc. Então, a partir desses detalhes, né, a gente começa a criar o cenário e depois vai se desenvolvendo a história. Então, a questão desses contos, né, e foi mais ou menos por aí. Então, desses contos 16, né, eu acredito que tem dois ou três, se não me engano, que foram criados, né, mas sempre com uma pintada aqui e ali, né, de real. Mas os demais, né, foram tudo puxado da realidade, né? A realidade que a gente vê, não que eu viva, né, mas que a gente vê, né, por aí, nas esquinas, nas ruas, não é, nas praças, nas casas, nas situações que a gente vê, ou de vizinho, ou do próprio parente, que eu acho que é mais parente, que a gente puxa, né, essa questão. Então, esses contos foram tirados dessa forma. É tanto que eu tive assim um pensamento, né? Não sei se você iria fazer essa pergunta, mas eu posso antecipar, é que como é que ele é feito, que ele tem um título pelo nome de uma mulher. Cada conto tem o nome de uma mulher Sim. e embaixo tem a história, o conto mesmo, né? O título mesmo, mas puxado pelo nome de uma mulher. Eu fiz questão de fazer isso porque é uma chamada, né? Que quem sabe, espero que não, mas pode acontecer de alguém se, digamos, se espelhar numa dessas mulheres, né? Então, e essa questão que você colocou aí, né, da profundidade, de buscar as informações, buscar informações não, mas se aprofundar na questão da mulher, não é porque a mulher é frágil, não, ao contrário, hoje a mulher está forte demais, né? Está mais forte do que o homem. Então, a mulher ela tem espaço, né, na sociedade, ela é uma vida diferente e forte. Então, acredito que na literatura, se a gente for analisar, existe isso, né? Essa fortaleza da mulher, né? E eu acho melhor trabalhar o universo feminino do que o masculino. Por uma questão, porque o masculino a gente já sabe. E a mulher a gente vai desbravando, né? Vai conhecendo os pontos, né? Então, por isso que eu pensei nessa. Então, Anchieta, você foi um estrategista. Por quê? Porque talvez quem lê mais, o homem ou a mulher? Né? Quem que tem mais sensibilidade, o homem ou a mulher? Quem vai muito numa biblioteca? Ou então numa livraria? O homem ou a mulher? Sabe, essas questões, né, que eu gosto muito disso, de estar numa... Se eu for para um shopping e lá tem uma livraria, para mim estou satisfeito. É por isso que eu comecei a trabalhar essa questão, né, mesmo. E tem, como falei, né, está ainda em ajuste com alguns romances, um ou dois, que exatamente também são assim. Viu? Muito bom. Maravilha. Tem algum conto que mais te tocou? Tem, tem. Sempre tem, né? Eu acho que. Eu vou te falar, É, eu vou te falar o que mais me tocou e eu quero ver se ah, tem se assemelha com o que você. aham, Madalena Espírito Santo. forte. É como Quer disse o falar um pouco Salles, né? dele? Forte. Quer falar um pouco sobre esse conto? Sim, esse conto ele é meio que.
É como a Sara, né, colocou, né? Ele é meio que misterioso. Mas o pensamento meu, quando eu comecei a escrever esse conto, é o seguinte: esse sim, esse foi tirado do, eu diria assim, né, mas vamos dizer que seja do nada, né? Então, ele foi muito interessante porque eu trabalhei ele pensando na questão da inocência, né? Existia um pai, né? Que um pai queria, existe isso por aí, né? Muito, né? Pais que queriam que quer logo um neto e o neto não sai, aquela coisa toda. Como é que ele vai repassar os seus ou o seu ensinamento, ou a vida que ele vai embora daqui a pouco para o seu neto, se a continuidade da prole, aquela coisa toda. Então, isso não existiu para aquele casal, né? Então, não tinha condições de criar um filho, não nascia um filho, né? Então, o que aconteceu é que, quando eu comecei a trabalhar esse conto, e eu pensei nessa questão dessa cobrança que há, e muito existe isso nas famílias, eu pensei, como é que eu vou fazer para que esse filho nasça ou não? Então ele nasceu de uma forma muito abrupta, muito assim forte, né? A gente não pode falar, na verdade, spoiler, né? Mas forte, né? Que chamou a atenção a questão de um desconhecido, né? Que utilizando uma Bíblia, que infelizmente isso acontece muito, né? Ou seja, existe por trás a questão da religiosidade, a questão da contrariedade da religiosidade, né? Que a religião também não é só Deus, não é só Jesus, mas também é o diabo, né? Então é a parte sim e a parte não. Então isso acontece nas literaturas e na vida da gente também. Então eu criei essa questão dessa questão misteriosa que faz com que o conto se sinta um pouco mais a pessoa não respire muito e o final é interessante. Maravilha. E qual o seu preferido desses contos? Esses contos são, eu nem sei dizer direitinho, né, como é que eles são, até porque são, não, qual que eu gosto mais, né? Mas tem um que me chamou, sempre que eu busco uma leitura, canso e tal, não sei se acontece isso com os escritores, já vi escritor dizer que quando escreve esquece, né? Que agora não é, o livro não é mais dele, né? É do povo, etc. Mas o que eu gosto muito é o último. Por quê? Porque o último, assim, que o último ele é interessante, porque também o pessoal vai notar, quem já leu, quem vai ler, espero que o pessoal que está aí leia mesmo, viu? Então, eu achei interessante porque ele, ele é muito sensível, né? Aí os outros também são, mas é muito sensível, principalmente o final. É aquela questão da mulher gostar de uma pessoa que sabia que não tinha condições de ter uma continuidade, né? De namorar, de casar, o amor, etc. E aí é, foi surpreendida no final, porque achava que realmente era impossível mesmo. Né? Então, eu acho muito interessante por causa dessa sensibilidade. Né? Você vê que é um livro que alguém que for ler, o pessoal atual, hoje sim, voltou um pouquinho, mas não sabe nem o que é um LP, né? Que faz parte do contexto do conto. Né? E, e que hoje o pessoal. Hoje tudo bem, está voltando, os LP estão vindo, os vinis estão vindo novamente, mas isso era uma coisa marcante entre os dois. Quer dizer, era um amor, que era um amor que não tinha como continuar, e o LP ficou entre eles dois uma música de Caetano, né, Caetano Veloso, e que chamou muita atenção de ambos, principalmente dela. Por isso que eu achei interessante esse conto. Os outros são bons também, né? Mas esse chamou, esse é muito sensível. Assim. Anchieta, tem algum conto, algum texto curtinho, só para a gente sentir o gosto da tua escrita? Que você Vamos ler isso aí que eu estou falando, né? Eu Sim. vou ler então o parágrafo, né? O parágrafo. Só dá para Posso ler dar então? um gostinho. Hum? Só para dar um gostinho para as Sim, pessoas. pois é. O nome do conto é Marluce e a, a, a mulher, né? E o conto é o seminarista. Então tem assim, ó, você é linda mais que demais. Você é linda sim. Isso é um trecho da música de Caetano. Sempre que essa música toca,
vem em minha mente aquele rapaz com certa inocência, de bigodes e barbas ralas. Ele trazia sempre o disco, quase todas as noites, para ouvirmos nas salas escuras somente o bruxulear da luz do poste da rua. Ouvimos o disco de olhos nos olhos, bem próximos, aconchegados, respirações trocadas. Minha mãe na calçada, em conversas soltas com as vizinhas, fazia de conta que nos tínhamos e evitava entrar para qualquer coisa. Só um pouquinho. O disco era trazido por ele às escondidas do reitor do seminário. Ele ficava do outro lado da rua, o seminário, né? Após um terreno baldio. Era um seminário aberto à comunidade e as moças iam jogar vôlei, encontros de jovens da comunidade misturados aos seminaristas. A abertura do seminário no bairro trouxe um novo ar e os seminaristas, vindo de tantos lugares, espalhavam beleza e encantos para todos. Maravilha. Muito bom. Muito bom, Anchieta. Olha, conta pra gente como é que é o teu processo de escrita. Você começa a escrever e já termina, fica procurando inspiração, ela chega, conta como é que é isso. Eu tenho um hábito que, aliás, assim, falar sobre escrita mesmo, da solidão do escritor. Eu tenho minha vida paralela, né? Eu sou escritor profissional assim, né? E essa vida paralela que toma muito tempo. Então, a questão da escrita, eu escrevo mais nos momentos, digamos, mais pela manhã, ou então à noite, né? Um cedo e uma noite para ver. Então, quando eu começo um conto, eu gostaria de terminar ele logo. A gente fica ansioso demais, né? Até porque não é porque a gente perde o fio, ou talvez perca mesmo, mas é porque esse meu jeito de escrever é isso, né? Eu gostaria de uma pancada só. Lógico que ele não vai ficar pronto ali numa noite ou pela manhã, mas ele está lá formado. Então, nessa formação dele, logicamente que eu vou depois rever, né? Que a ideia é essa, né? Você não pode estar escrevendo logo tudo e revisando, etc. Tem que rebuscar novamente, tem que rebuscar, tem que ver um espaço para você buscar as informações mais, as palavras, etc. E aí eu tenho esse hábito, né, de escrever e terminar logo aquele conto. E às vezes também tem algo interessante, é que quando eu escrevo e termino aquele conto, e logicamente que eu acho que muito fazem isso, não sei, eu costumo reler muito, né? Então eu busco ele reler, certo? Para ajustar. E quando eu mastigo tudo isso e não engulo, mas eu deixo lá como se estivesse quarando, né? E aí eu dar uma volta, eu começo a... E quando ele está já todo pronto, eu fico pensando se foi eu mesmo que escrevi. Às vezes eu nem sei se foi eu mesmo que escrevi, se não foi outra pessoa, se não foi a alma, sei lá, ok? Tem isso também, sabe? Quando eu vejo tudo, eu escrevi isso aqui. Tem certeza, Che? Eu acho que não essa. Hum? Essa eu acho a melhor sensação da escrita, sabe? Também acho. Você sabe que eu passei muito tempo com muita coisa guardada e anos. E daí, sem visitar esses textos. E quando eu fui pegar esses escritos, muitos eu pensei assim, será que fui eu que escrevi? Eu fiquei com medo de publicar, porque eu não tinha certeza se tinha sido eu que tinha escrito. É mesmo, acontece Tem muito muita mesmo. coisa que eu não publiquei, não tenho coragem de publicar, porque realmente eu não sei se foi eu realmente que escrevi. Eu fiquei com essa insegurança, sabe? De tanto que passou e a minha surpresa de encontrar aquele texto. Eu acho isso muito bacana. Eu também acho. Acontece também comigo. Eu tenho no computador, eu vi um trecho de um dia, né? E tem esse detalhe também chato, aquela questão de você começar e não continuar. Sim. Então tem um começo de uma história que eu achei incrível. E aí eu olhei, tinha o título, tem tudo, né? E aí eu vi, foi eu que escrevi. Aí eu comecei a ver na internet
para ver se aquilo não era um trecho que eu busquei na internet para ver alguma coisa que foi eu. Então ele está guardado, que vai dar continuidade se quiser. Então acontece muito isso, né? Dessa questão de você achar que não foi você. Mas foi, né? É isso aí, maravilha. Como é que tem sido esse seu trabalho com a editora? Tem sido bacana? Conta um pouco sobre isso, sobre a dificuldade do autor, né, encontrar uma editora que se encaixe. Comenta um pouco sobre isso com a gente. Essa parte é meio delicada, né? Eu não sei se é com você também, né? A delicada que eu digo é assim, eu acho que não só basta escrever, né? E não só basta ter o livro nas mãos. É bonito, etc. Uma criança, né? É um ser, né, que saiu de você. Então, assim, mas eu acho que assim, as editoras, para quem pretende e tal, eu não diria a editora em si, né? Não vou falar nomes, né? Mas acontece que existe essa questão que todo mundo fala aí nas redes sociais, aquelas pessoas que vendem cursos para você fazer escrita criativa, né? Ah, já passei também por isso e gosto também de passar, já fiz curso com a Cláudia Lage, né? Com o Bruno da Paraíba, que não é paraibano, mas é paraibano, Bruno Ribeiro, né? Ah, e outros mais. Então, assim, a gente acha que é fácil, né? Tal, e você, para a editora, etc. Tal. Então, às vezes a editora acha interessante o livro, como acho esse, por exemplo, né? Mas não é fácil porque as editoras ela têm um pensamento também como uma empresa, né? Uma empresa normal que quer retorno, quer vender, né? Vender, que eu digo, os serviços dela, e hoje não é fácil. Então, eu vejo muito aí o pessoal trabalhando a questão da independência, né? Talvez seja até mais em conta, mas isso é o detalhe, né? Mas a editora em si, por exemplo, é aquela coisa, né? Não estou falando da editora, digamos, essa tal, mas às vezes a gente acha, né, nós, escritores, não sei você, né? Mas você está anos-luz de mim. Então, como eu digo, mas é que acontece. Espera que a editora também dê uma ajuda, né? Sabe? Um do exemplo, né? Como a editora é muito distante, não é uma editora próxima, então eu vejo que tem feiras, né? Feiras, tem esses, como diria, essas ações na cidade, e eu fico olhando e eu vou, como diz nós aqui do Cearense, né, tal, eu cutuco. Eu digo, o meu livro está lá para vender, né? Entendeu? Então, assim, será que você está lá também, né? Ou não está, ou não está, por que que não está, etc. Tal. Então, eu costumo colocar essas questões. Lógico, nós, escritores, temos que correr também, né? De botar debaixo do braço. Se não vender, mas pelo menos participar de alguma coisa. Ou doar, ou fazer com que alcance uma quantidade melhor possível de leitores, né? Eu diria de leitores sim mesmo, estou falando de leitores, porque eu acredito muito nos leitores, né? Eu acredito também em mim, né? Que eu leio, né? Mas o que vai ser interessante é isso, não é vender, sabe, né? Trocar ele por R$ 50, 60, 70, sei lá. Mas aí a pessoa chega para mim, eu li teu livro, rapaz, aquele conto é uma... Isso a gente se satisfaz muito. Sim. Isso é que é interessante para a gente, né? É verdade, Chieta. É uma relação muito particular, né, do leitor com a escrita, mas a partir do momento que, aliás, do escritor com a escrita, mas a partir do momento que ele publica, essa relação, ela abrange aí um mundo, né, pode abranger muitas pessoas, uma multidão. E como é difícil chegar a esses leitores, né? Essa é a maior dificuldade da maioria dos escritores, né? Realmente é fazer com que sua literatura chegue a mais pessoas, né? Principalmente em um país como o nosso, né? E em um nicho tão estreito, tão cheio de bolhas, né? Tão cheio de olhares e de uma concorrência muito grande hoje, né? Hoje temos uma grandiosidade de escritores escrevendo e publicando. Eu acho que como nunca, né? Como nunca tivemos. E isso é muito bom para a nossa literatura, mas para nós, como escritores independentes,
cada vez mais fica difícil divulgar, até porque aprende a escrever, nos encantamos com esse ofício que é maravilhoso. É. E depois vem o outro, que é divulgar o nosso livro. Essa é uma grande dificuldade para a maior parte dos escritores também, porque para você que está nos assistindo agora ou que vem assistir depois, né, isso é um momento que a gente realmente precisa de você. Precisa de você como leitor e precisa de você como nosso divulgador também. Porque se você compartilha essa live para que outras pessoas conheçam o autor, saibam da existência dele como autor, como escritor, isso já é uma grande coisa que você vai estar fazendo pela literatura e pelo autor. Se você lê o livro do Anchieta, se você adquire, se você lê, compartilha, né? Compartilha aqui no Instagram, que é uma rede maravilhosa de divulgação. Você não vai pagar nada por isso, né? E você vai estar contribuindo não só com o escritor, mas também com a literatura nacional. Porque outras pessoas precisam conhecer essa obra que você leu e que você gostou, que você se sensibilizou, que te causou empatia, que te tocou de alguma forma. Então, divulga nos stories, marca o autor. Isso faz uma diferença imensa, né? Tanto para o autor chegar a mais leitores, como também é um prazer muito grande, pessoal, para o autor, saber que você leu, se você gostou, se você não gostou, mas que você dê essa opinião, né? E sem falar que, em outros tempos, a gente lia o livro e não tinha esse contato, não tinha esse acesso de comentar sobre a obra como autor. Imagina, um sonho, né? Para a gente, um sonho. No passado, ler um livro e comentar com o autor, saber como é que foi, né? Então, hoje nós temos essa oportunidade, então vamos aproveitar. Não é verdade, Cheta? É verdade, Sibeli, muito verdade mesmo. Então, hoje eu me dou esse prazer de fazer uma leitura. Hoje eu leio, sinceramente, 90% do que eu leio é literatura nacional, contemporânea. E assim, eu faço isso porque eu acho congruente, até por eu ser uma escritora, por eu falar da minha obra aqui, eu acho que seria incongruente eu divulgar a literatura estrangeira, apesar de ler e admirar. Mas aqui no Instagram eu divulgo literatura nacional, contemporânea, com muito prazer e com muito orgulho. Porque tem Que bom, muita boa, né? muito bom. Eu também, Sibeli. Eu acho que seria muito incongruente da minha parte, eu como Sim. autora, que as pessoas me conheçam, eu estar aqui divulgando a literatura. Não faz sentido. E eu tenho um hábito também, eu gosto dos contemporâneos, né, como nós. Tanto que a Sara colocou, né, a Anchieta escreve de forma clássica e contemporânea, né? Sim. E eu gosto de comprar os livros dos colegas, certo? Não vou aqui citar, né, mas eu gosto de comprar os livros dos colegas. Eu compro Sim. sempre, sabe? E por quê? Para incentivar também, né, essa questão de sentir, né, esse gosto de que alguém está lendo a sei quantos quilômetros, etc. E eu gosto muito mesmo, sabe? E dos contemporâneos, né, dos clássicos, de tudo, principalmente os atuais, que é uma força que a gente dá também ao colega, né? Com certeza. Eu acho que isso é uma grande corrente, né? Eu acho que se todo mundo tiver essa consciência de um fazer pelo outro, acho que tudo muda muito. E isso. E é isso. Certeza. Anchieta, tem alguma coisa que você queira contar, que eu não te perguntei, que você queira compartilhar com os seus leitores? Por favor, fique à vontade. Tá bom. Não, o escritor ele quer sentir, né, no leitor aquilo que ele, se ele viu, nem que seja um trecho, nem que seja um conto. Eu sei que a vida hoje é muita loucura, né? Mas a gente gostaria muito que a gente andasse por aí nas praças e as pessoas tivessem com um livro na mão. A gente vê um pessoal muito com celular, mas tudo bem, tem uns PDF da vida, né, que pode ajudar, né? Os aplicativos da própria Amazon. Mas o que o escritor gostaria muito é de ter esse feedback, né, do leitor. Não é a compra, nem nada, mas é o pessoal realmente ter essa questão de dizer,
né, que leu aquele trecho, que gostou. Nas próprias redes sociais também a gente fica satisfeito, porque a ideia é essa. A ideia não é para escrever para si, né? Antigamente que tinha essa questão daqueles três símbolos aí, né, de ter um filho, plantar e escrever um livro. Mas hoje o livro, a história é muito interessante, é muito bom. E o meu pensamento é esse, né? É a questão de divulgar, né, para os leitores, né, o que a gente colocou no papel, tirou, diria, sangue, né, mais suor, mais gosto pela escrita, né? É muito bom. Se eu pudesse, eu viveria de escrita, né? Mas aí não é fácil. É. Não é fácil, como você falou também nos seus comentários aí, né? Atingir certa quantidade de pessoas. Existe uma questão que eu sempre coloco, não sei se eu estou errado, se eu sou crítico, chato, mas eu costumo dizer o seguinte, que isso é parecer, às vezes o escritor, tem um escritor bons, muitas histórias boas, excelentes, mas não consegue, né? Não vai. Então, às vezes eu coloco assim para meus colegas de que para você conseguir um emprego, não precisa só o currículo, né? Precisa uma pessoa que indique. E Sim. eu tenho uma ligeira impressão que os escritores também são assim, né? Aí você fica pensando, por que fulano está na ponta? E você vai ler o livro, não é aquela coisa toda que está ali, mas aquilo que está em volta dele, sabe? Aquilo que, sabe, com que a pessoa consegue. Ah, se tivesse o sonho de todos os escritores do Brasil, teria que estar na Companhia das Letras, né? Mas como é que faz para chegar lá? Não faz, né? Mas não, não seria essa a ideia, né? Certo? Não quer dizer também que a pessoa está lá nessa editora, você vai também ser o tal, né? Mas quando eu falo é porque às vezes os caminhos é que não, a pessoa não consegue. Mas não precisa ter isso, não precisa você ter 200, 300, 400 pessoas que leem, mas aquela parte que seja interessante, que você sinta bem. Sim. E crie mais coragem de dar continuidade no processo, né? É isso aí. É verdade. A Jani, também uma escritora, né? Uma escritora contemporânea, ela comentou aqui, há alguns anos atrás, nem nos sonhos mais distantes eu imaginava conversar com os autores dos livros que tenho lido ultimamente. É verdade, eu também, viu, É Jani? verdade. É verdade. Jani vai sair brevemente, a gente já está bem ansioso aí para ver seu livro, hein, Jani? Hum. Não esquece de avisar. Pois é, Anchieta, e essa live vai ficar salva, tá? Bom, Eu vou fazer collab com você para que outras pessoas possam vir assistir, né? O seu livro, ele está disponível na Amazon, está disponível com você. Ele não sim. tem e-book, não é isso? Ele só tem Não, livro físico. isso. Você faz planos de colocar como e-book? Não. Tem que conversar com a editora, né? Sim. Então, a editora ela tem a. Mas seria interessante também, né? Sim. Que legal. Seria, sim, muito interessante. Eu super lhe aconselho. Sim. Tem que passar um pouco esse tempo de lançamento, a editora Uhum. possa colocar em e-book disponível. É muito bom. É muito bom. Isso porque o seu livro chegue realmente a um número maior de pessoas. Sim. E isso é interessante, né? É o nosso maior desejo. Então, Uhum. eu fico muito isso, você conversar com a editora sobre. Sim. Tá bom? Exato. Tá Então, bom. foi um prazer imenso conversar com você. Mais uma vez, parabéns por essa obra, parabéns pelo seu Obrigado. trajetória e que nós possamos seguir aí. Logo, logo trago resenha aqui no Instagram, tá? Cibele.divulga. Resenha escrita, vídeo, a gente também divulga lá no YouTube, né? No TikTok. Quem não me Ótimo. seguir lá, por favor, sigam. Isso nos ajuda a chegar também ao maior número de pessoas. Muito obrigada a todos Obrigado. e todas. Tá? Muito obrigada, Chieta. Um grande abraço. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado, Sibeli. Boas inspirações para você. Até mais. Ah, você também. Obrigado. Boa noite.